Olá, queridos irmãos, queridos amigos. É muito bom estar de volta para estudarmos juntos a Palavra de Deus. No domingo passado, nós demos início a uma série de estudos numa nova revista, a revista Cristão em Tempo Integral. E hoje nós vamos estudar a segunda lição. O segundo estudo se chama A Maior Oportunidade da Vida. Vamos à aula? Nós aprendemos no estudo anterior que todos nós somos mordomos de Deus. A palavra mordomo é composta por duas outras palavras, mor, domo, que vem do latim. Mor quer dizer maior e domo quer dizer casa. Então, mordomo quer dizer o maior da casa. O mordomo era o servo da casa, escravo ou livre, que estava encarregado dos demais servos e também dos cuidados com os bens do seu senhor. Mordomia em grego é oikonomia. Essa palavra oikonomia deu origem à nossa palavra, ao termo economia em língua portuguesa. O oikonomos ou econômo é o administrador ou governante de uma residência ou de uma instituição privada ou pública. É um gestor, é o mantenedor de uma instituição. O mordomo é uma pessoa responsável pela despensa da casa. É um despenseiro, um caseiro, aquele que cuida da casa. Enquanto nós somos os mordomos, os administradores, os despenseiros da casa, Deus é o oikodespote, em grego também, que significa o chefe da casa, o senhor da casa. Aprendemos que o dono legítimo de tudo não somos nós, mas Deus, que tem a propriedade sobre todas as coisas criadas, e pode fazer o que bem entender daquilo que é seu. A mordomia cristã deve partir da verdade fundamental de que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Isso quer dizer, irmão, que Ele é o dono de tudo e nada nos pertence. Temos o costume de nos enxergar como donos das coisas, mas na verdade somos simplesmente mordomos do Senhor, mordomos de Deus. Não há um crente sequer que não seja mordomo. Nós crentes somos mordomos, administradores das coisas que pertencem a Deus. Todos nós somos criaturas de Deus redimidas por Ele e vivemos no universo criado por Ele. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 15, 19 e 20, nós vamos encontrar a primeira referência ao mordomo, ao ser que Deus designou para cuidar daquilo que é dele. Vamos ao texto? Gênesis 2, versículo 15, depois o versículo 19 e o versículo 20. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Nós sabemos que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para que esse homem, que nós conhecemos como Adão, cuidasse dele.
Então, qual foi a incumbência, qual foi a tarefa, a missão, a responsabilidade que Deus deu a Adão? Adão recebeu essa tarefa, essa missão, essa responsabilidade de lavrar o jardim do Éden, de cuidar dele e dar nome a todos os animais. Então, irmãos, Adão foi o primeiro mordomo registrado na Bíblia. O primeiro homem, o primeiro ser humano criado, também foi o primeiro mordomo de Deus. Na Bíblia, encontramos tantos outros homens e mulheres encarregados de cuidar, de zelar, de administrar as coisas e os assuntos relacionados à casa de Deus e ao povo de Deus. No Antigo Testamento, além de Adão, nós podemos citar Noé, Abraão, Moisés, Davi e tantos outros que receberam ordens para serem mordomos de tudo que pertence a Deus. No Novo Testamento, nós já encontramos João Batista anunciando a vinda de Jesus, nós encontramos os discípulos de Jesus levando as boas novas de salvação a todos por onde eles passavam. Nós encontramos Paulo pregando aos gentios e outros que serviram a Deus, desempenhando bem essa tarefa, essa missão de administradores das coisas de Deus. O conceito de mordomia foi explorado muitas vezes em seu sentido figurado, com o objetivo de ensinar sobre as responsabilidades dos crentes. O próprio Jesus usa essa figura do mordomo em algumas de suas parábolas. Se vocês quiserem anotar, há muitas parábolas e a que eu separei aqui, não vou ler, mas vocês podem ler depois. Lucas 12, versículos de 42 a 48 e Lucas 16, versículos 2, 3 e 4. Muitos de nós falamos que somos, que vivemos para Deus, Todo mundo costuma falar assim, eu vivo para servir a Deus. Quando falamos que vivemos para servir a Deus, o que queremos dizer? Queremos dizer que o mordomo vive para servir a Deus, sendo administradores das coisas que Ele lhe confiou. Então, Deus, se somos mordomos, Deus nos confiou cuidar das coisas que pertencem a Ele. E o que pertence? Quais as coisas que pertencem a Ele? A nossa própria vida, porque foi Ele que nos criou, Ele nos deu a vida. E a vida daqueles que Ele nos deu para cuidar. Deus nos deu para cuidar os nossos filhos, a nossa família, os amigos, os irmãos em Cristo. Em casa, no trabalho, na comunidade ou na igreja, sempre seremos mordomos de Deus. Essa missão, irmãos, nos foi dada e devemos exercê-la com alegria e responsabilidade. Como vimos, nós somos mordomos, somos servos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas só podemos nos sentir mordomos de Deus em todas as áreas da nossa vida se considerarmos que Deus é Senhor de todas as áreas dela. Vou repetir. Só podemos nos sentir mordomos de Deus em todas as áreas de nossa vida se considerarmos que Deus é Senhor de todas as áreas dela. Faço uma pergunta. É possível se sentir mordomo sem se sentir servo? É possível viver para Deus? Outra pergunta. Sem reconhecer o senhorio dele sobre nós e sobre todas as coisas? Muitas vezes, irmãos, dizemos que Deus é o Senhor e proclamamos isso. Realmente, Deus é o Senhor. Mas Senhor de quem? Senhor de quê?
se às vezes nem sempre agimos como servos? Queremos ser senhores de nós mesmos e donos daquilo que pertence somente a Deus. Batemos no peito quando dizemos: sou dona da minha própria vida, faço dela o que eu quiser. Quando dizemos: minha casa, meus filhos, meu carro, com a boca cheia, né? Meu e meu, sem consciência de que tudo pertence a Deus. E queremos administrar tudo que pertence a Deus sem a dependência do Espírito Santo. Como ser um bom mordomo se não reconhecemos o senhorio de Deus sobre todas as áreas da nossa vida? O servo é aquele que serve e obedece ao seu senhor. É um serviçal, aquele que presta serviços ao seu senhor. O senhor é o proprietário, o dono absoluto, o que possui o território, o que possui o objeto. É soberano, é quem domina algo ou alguém. No Salmo 24:1 está escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, o Senhor Deus tem o domínio universal. Todo o universo foi criado por ele e pertence a ele. Como alguém pode ser mordomo se não se sente servo? Deus é o dono de tudo e nos ortogou, nos deu a responsabilidade sobre aquilo que lhe pertence. Somos servos de Deus, nada nos pertence. Deus não nos chamou para sermos servos só em algumas áreas, não, mas nos chamou para sermos servos integral em tudo e em qualquer área, em qualquer condição, irmãos. Na relação com a natureza criada por Deus, nós somos mordomos. Nós recebemos a responsabilidade, desde o início, de cuidar, de preservar dos animais, das plantas, dos mares, dos rios, os ares, as montanhas, as planícies. Tudo Deus nos colocou nas mãos para cuidar, para sermos administradores dessas coisas todas que Ele criou. Na relação com o meio ambiente, essa relação é de cuidado mesmo, é de zelo, de preservação. Na vida familiar, no trabalho, no uso das palavras, no trato com as pessoas, na administração dos bens pessoais, no cuidado com o próprio corpo, nas finanças, nos pensamentos. Você se considera servo de Deus? Se você se considera servo de Deus, então você é mordomo dele. Um administrador de tudo que pertence a ele e em todas as áreas de sua vida e em qualquer circunstância ou qualquer condição. Não existe no mundo uma mulher ou um homem que não seja mordomo de Deus, porque tudo pertence a Ele. Estamos aqui só para cuidar das coisas que Deus criou e devemos seguir nessa missão, como eu já falei, com muita alegria, porque é um privilégio e muita responsabilidade. Como seguidores de Cristo, somos conhecedores da vontade de Deus, ou deveríamos ser conhecedores da vontade de Deus. Ignorar a nossa responsabilidade quanto à mordomia cristã é desprezar a vontade do nosso Senhor. Quanto mais conhecimento o mordomo tem da vontade do Senhor, mais responsabilidade ele possui. De modo que
todos nós vamos prestar contas a Ele de tudo que fizemos e de tudo que não fizemos, mas que deveríamos fazer. Estudamos até aqui que todos nós somos mordomos, aprendemos isso até aqui. E que a mordomia cristã não envolve apenas uma área da nossa vida, mas envolve todas as áreas da nossa vida. Então, o que nos falta? O que nos falta é decidir que tipo de mordomos queremos ser. Assumir essa responsabilidade com todo esforço, com todo empenho, agradando a Deus e cumprindo esse desafio ou negligenciando a missão dada por Ele. Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Vamos ler e ver o que Paulo fala para nós aí na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios. Está escrito assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. De acordo com algumas versões, em algumas versões está escrito a palavra homens. Portanto, que os homens nos considerem como servos de Cristo. Segundo o autor dessa lição que estamos estudando agora, a palavra homens ela é muito abrangente e pode estar relacionada a pessoas cristãs e não cristãs. Segundo ele também, isso pode nos levar a crer que a mordomia é um testemunho tanto dentro como fora da igreja. Será que as pessoas que convivem conosco conseguem perceber nossa atitude responsável de administrador das coisas de Deus? Será que nossos colegas de trabalho, de escola, da faculdade, nossos familiares, amigos e irmãos em Cristo nos consideram como mordomos de Deus, como alguém que cuida das coisas de Deus? Irmãos, os homens devem nos considerar como mordomos. Devemos ser exemplos de pessoas que zelam, que cuidam e que protegem a criação e os valores do nosso Senhor. No versículo 2 está escrito assim: o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Então, o que se requer desses mordomos, desses servidores, desses despenseiros, é que sejam fiéis. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que sejam fiéis ao Senhor. Então, o mordomo precisa ser fiel. A fidelidade é pré-requisito para a vida dele. Se quisermos ser mordomos de Deus, a fidelidade deverá ser nossa companheira, fiéis sempre e em tudo. Você é fiel na mordomia? Nós somos fiéis na mordomia? Deus pode contar com você sempre e em todas as áreas da sua vida ou apenas de vez em quando, somente em algumas esferas da vida? Todos os cristãos devem sempre se preocupar em fazer um autoexame, uma autoavaliação acerca de como tem sido o seu comportamento, o seu comprometimento, melhor dizendo, com o exercício da mordomia cristã. Como seguidores de Cristo, devemos fazer essa avaliação pessoal, refletindo sobre alguns pontos essenciais. Como está a nossa mordomia em relação ao tempo? Temos sido bons mordomos no tempo que Ele tem nos dado?
que vocês acham? Como está a nossa mordomia em relação ao tempo que Deus nos deu? Como tem sido a nossa vida nessa administração do nosso tempo? Temos dedicado o nosso tempo verdadeiramente a Deus? Como está a nossa mordomia cristã em relação aos nossos bens materiais, aos bens que Deus nos confiou para administrar? Estamos empregando esses recursos que Deus nos confiou para investir na obra missionária, para a manutenção da igreja local e de seus projetos sociais, no socorro aos necessitados? Como está a nossa mordomia cristã em relação ao nosso corpo? Estamos glorificando a Deus com o nosso corpo? Na verdade, não somos donos do nosso corpo, do nosso próprio corpo, pois ele é templo do Espírito Santo. Com bons mordomos, devemos apresentá-lo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como está a nossa mordomia cristã em relação às ocupações diárias? Como exercemos mordomia no trabalho, no estudo ou em qualquer outra atividade que ocupamos? Como está a nossa mordomia cristã com relação aos nossos relacionamentos? Qual será a sua decisão como mordomo? Qual será? Será que você está disposto, eu estou disposta a sermos mordomos fiéis a Deus, que testemunha com a sua atitude, com o seu comportamento, com a nossa atitude, com o nosso comportamento, com as nossas palavras, aqueles que convivem conosco, que convivem com você, que convivem comigo? Será que nós estamos dispostos? O autor da lição de hoje, ele apresenta uma ilustração que, segundo ele, pode nos ajudar nessa decisão. Vamos ler a ilustração. Vou ler a ilustração para vocês. O pastor Valdomiro Mota, missionário na Bolívia por muitos anos, conta que, em um culto doméstico, no momento dos pedidos de oração, compartilhou com a família um grave problema. Uma nota promissória venceria há 2 dias e eles não tinham dinheiro para efetuar o pagamento. Enquanto ele falava, seu filho de 6 anos o olhava com muita atenção. Acabou o culto e o menino ficou sentado, triste, não queria ir dormir. Deu-se então o seguinte diálogo: "O que você tem, meu filho? Por que não quer se deitar?" Ele respondeu: "Estou preocupado com essa nota promissória, papai." "Ora, não se preocupe", disse o pai. "Papai do céu vai dar um jeito para resolver esse problema. Vá dormir." Foi então que o menino tirou do bolso algumas moedinhas que ganhara de um tio há alguns dias e as entregou ao pai, dizendo: "Esse dinheirinho é tudo que eu tenho. Eu ia comprar balas com ele, mas quero ajudar você a resolver o nosso problema." Com lágrimas nos olhos, muitas lágrimas nos olhos, o pastor Valdomiro recebeu as moedinhas e respondeu ao filho: "Para pagar toda a conta, não vai dar, mas vai ajudar muito." Ele conclui:
Ser mordomo é estar preocupado com as coisas do Pai e participar delas como se fossem suas, colocando tudo o que se tem ao dispor de Deus. Lembre-se da preocupação do menino. Ele queria resolver o nosso problema. O problema do pai é o nosso problema. O problema do pai do menino era problema dele também. Então, sejamos mordomos bons e fiéis. Vamos nos empenhar para que o nosso Deus se alegre conosco, porque estamos decididos a fazer a vontade de Deus. Então, não podemos nos esquecer que somos mordomos em tudo. A mordomia abrange todas as áreas da nossa vida. A mordomia em tudo começa quando nos submetemos a Deus em todas as áreas da vida e não apenas em algumas delas. E que precisamos tomar a decisão de sermos mordomos fiéis e responsáveis, fazendo tudo o que pudermos para agradar ao nosso Deus. Encontramos no próprio Cristo o nosso maior exemplo de um mordomo fiel. Ele veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai que o enviou. Se hoje, irmãos, temos a salvação, é porque ele respondeu a esse propósito com uma mordomia perfeita e eficaz. O meu desejo é que coloquemos em prática tudo que aprendemos hoje nesta lição sobre mordomia. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.